Olá meus caros aspirantes a treinadores Pokémon em Hisui, que é a região de Pokémon Legends Arceus. Eu sou o Coelho do Japão e certamente a vontade de jogar Pokémon Legends Arceus, tem essas duas formas de falar, tá muito grande porque o jogo realmente tá bem divertido. Mas eu sei que para um investimento tão alto, várias dúvidas precisam ser sanadas, então é esse aqui o vídeo. Esse quadro de Tal Jogo é para você aqui no canal Coelho no Japão, compilado de informações e orientações para você que está assistindo poder se guiar e tomar uma decisão consciente para o seu dinheiro. E também, claro, para sua diversão, né? Então se você gostou da ideia, já peço para deixar um like no início do vídeo e se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve, porque se você tem interesse em Pokémon ou em Nintendo, eu garanto que você vai achar muito conteúdo interessante e útil aqui no canal, beleza? Então vambora! Se você quer comprar Pokémon Legends Arceus, você já pode entrar na eShop do Nintendo Switch no Brasil. Mas se você quiser pagar menos nele, entre no meu link afiliado coelhonojapão.com/nuvem e compre a sua cópia digital lá na nuvem. Assim você pode pagar parcelado, pagar com diferentes meios de pagamento, incluindo Pix. Você ainda ganha cashback da nuvem e também o cashback no Nintendo Switch quando você ativar o jogo. E se pagar com o PicPay, tem o cashback do PicPay de R$10. E se você pagar com Visa, você tem um cashback de R$50. Eu vou deixar os detalhes aqui na descrição para vocês. E se vocês forem comprar a mídia física, lembrem de entrar lá no site nintendobarato.com.br e encontrar aonde está mais barato para pegar a mídia física no Brasil. Agora sim, meus amigos, primeiramente eu acho que a gente tem que entender o que é Pokémon Legends Arceus. Então bora começar aqui com a nossa parte 1, o que é? É um jogo canon? É um jogo spin-off? É uma nova geração ou é um remake? Existe muita dúvida sobre o que exatamente é Pokémon Legends Arceus em termos de série principal, é um remake, é um spin-off? Legends Arceus é o primeiro capítulo do que pode vir a ser uma série paralela de Pokémon ou uma nova direção para a série Pokémon principal. É basicamente um experimento que tá dando certo. Eles podem transformar essa também como uma série Legends e introduzir depois, futuramente, outros Pokémon Legends. Um exemplo que tá um pouco mais recente é o de Metroid, que tem, por exemplo, a série 2D, né, como o recém-lançado Metroid Dread, e esse é o 5º capítulo da série 2D de Metroid, mas também tem a série Metroid Prime, que é focada na jogabilidade 3D. Da mesma forma, ela existe paralelamente e vai continuar existindo, e os jogos da série contam uma outra história dentro daquele universo. Já os jogos da série tradicional Pokémon, que dão início às gerações novas, né, de monstrinhos, tem aquelas duas versões que são sempre lançadas, né, tipo o remake agora Brilliant Diamond e Shining Pearl, ou como sempre foi antigamente Pokémon Red, Pokémon Blue, etc. E agora, de repente, existe essa nova série Legend, que é uma história que se passa no passado de uma região já existente. No caso de Legends Arceus, a região de Hisui, que posteriormente vai vir a se chamar Sinnoh, onde ocorrem os jogos de Pokémon Diamond e Pearl. Aí você me pergunta, mas é um remake? Não, até porque os remakes de Diamond e Pearl acabaram de sair, né? Brilliant Diamond e Shining Pearl. Pokémon Legends Arceus é uma história original e tem até evoluções e formas regionais novas. Porém, ela se passa numa região já conhecida, então existem locais em comum, como o Monte Coronet e a Pokédex. Apesar de algumas diferenças, é majoritariamente a mesma. É como se esse jogo fosse Pokémon Diamond e Pearl 2. É outra história e mesma região, entendeu? Inclusive, vários dos personagens desse jogo são antepassados dos personagens de Diamond e Pearl, como vocês estão vendo aí nas imagens. E por fim, só para confirmar, ele é um jogo canônico, ok? Ou seja, a história de Legends Arceus faz parte da timeline oficial da série Pokémon. Não é só uma historinha inventada e sem conexão, ela se propõe a ter mecânicas e propostas diferentes da série comum que a gente já conhece, mas é um jogo canônico na história de Pokémon. Beleza, são essas as diferenças que talvez vocês precisem estar atentos para saber se vocês devem jogar o jogo ou não. Então bora entrar aqui na nossa parte 2. Como funciona Pokémon Legends Arceus? Primeiramente, eu vou falar sempre agora Pokémon Legends Arceus porque eu gosto mais, tá? Esse game não é sobre ser um mestre Pokémon, igual a gente tem normalmente nos jogos de Pokémon. O ofício de treinador Pokémon sequer existe ainda nesse mundo, então não esperem por uma liga Pokémon, ginásio, esse tipo de coisa. Os humanos, eles ainda veem os Pokémon como criaturas hostis, eles têm medo delas. Não tem essa coisa de todo mundo ter um Pokémon de estimação, inclusive poucas pessoas conseguem sequer ter a
habilidade de capturar um Pokémon. Não é igual nos Pokémons atuais que, tipo, um moleque de 9 anos consegue ter um Charizard em casa, tá ligado? Os jogos de Pokémon que a gente tá acostumado se passam em um momento onde os monstrinhos já foram domesticados. Esse novo jogo aqui, não. Ué, mas aí então você enfrenta quem? Você me pergunta. Na história tem alguma coisa que de fato torna os Pokémon selvagens bem selvagens e agressivos. Não serão lutas banais como a série principal de Pokémon. Se você vê um Gyarados num level mais alto do que o seu, ele vai te atacar e inclusive te atacar. É, você mesmo, o personagem, não seu Pokémon. O jogo ele tem um sistema de ação onde o jogador precisa desviar dos ataques dos Pokémon. É, meu amigo, chega de ficar só assistindo a batalha Pokémon. Se você não ficar esperto, vai sobrar pra você levar um socão na cara ou um Fire Blast ou qualquer coisa. É perigoso. Dá até pra entender por que os treinadores nesse mundo têm medo dos Pokémon, né? Além disso, existem batalhas de chefe contra Pokémon super fortes também. Outro ponto importante de ressaltar é que Pokémon Legends Arceus é uma história focada no single player, ou seja, jogado de um jogador. Então também não espere muitas batalhas online, tipo no competitivo, etc. Não tem isso. O competitivo de Pokémon segue firme e forte em Pokémon Sword and Shield. Mas você pode trocar seus monstrinhos online. Então o multiplayer dele vai se limitar a isso. Ele é uma história para você aproveitar sozinho mesmo. O jogo ele vai contar com muitas missões extras além da história principal, as side quests, e existe um 100% mais objetivo para quem quiser completar. O que não costuma ocorrer bem na série principal, né? Os jogos tradicionais, eles são feitos para serem mais constantes. O famoso fator replay infinito. Pokémon Legends você vai conseguir zerar ele mesmo, sabe? Nesse game agora, tanto a parte narrativa quanto a personalidade dos personagens, enfim, a história em geral é muito mais aprofundada do que na série principal. Não que ele vá se tornar um jogo narrativo, não é exatamente isso, mas aqui pela primeira vez na série Pokémon você não vai prever necessariamente o que vai acontecer em seguida. Tipo, inicia a jornada, conhece os líderes de ginásio, você sabe a equipe vilã, a mitologia da região, impede a equipe vilã de dominar o lendário daquela região e vence a liga. Pronto, isso resume todos os jogos de geração principal de Pokémon. Não é isso que acontece em Legends Arceus. E é claro, uma das maiores confusões acerca desse jogo aqui, ele não é um jogo open world, não é um jogo de mundo aberto, não é um Breath of the Wild de Pokémon. Ele não é um game onde você inicia em um ponto e pode andar até o fim do mapa, mas ele é sim muito mais aberto do que os jogos tradicionais. O que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Você mora em Jubilife Village, a vila de Jubilife. Curiosidade aqui, posteriormente, no futuro, essa vila vai acabar virando a Jubilife City, né, em Pokémon Diamond e Pokémon Pearl. Beleza, de lá de Jubilife Village, você recebe missões e vai realizar essas missões em áreas que agora sim são abertas. A gente costuma chamar isso de mundo semi-aberto, ou seja, são áreas imensas que te possibilitam grande exploração e liberdade, porém você não pode mudar de uma área para outra livremente. Ou seja, você tá na sua cidade, para você ir para a próxima área, você tem que chegar num ponto que vai ter um loading e vai te deixar naquela área. Aí aquela área zona grandona você pode explorar o tanto que você quiser, mas você não pode voltar andando para a cidade. Você tem que acabar a sua missão, aí através de um botão você vai lá, puf, vê mais uma tela de loading, você tá de volta na cidade. Mais ou menos como o Monster Hunter funciona, só que áreas ainda maiores. E por último, a batalha do jogo, fora a adição da parte em que o seu personagem precisa desviar dos ataques, né? Ela segue sendo um RPG de turno. Ainda é o mesmo esquema de fogo ganha de planta, que perde pra água, né? O esquema de fraqueza que a gente tá acostumado com Pokémon. Os seus Pokémon também ainda tem 4 ataques, esse tipo de coisa continua clássico. Porém, eles adicionaram uma nova mecânica de estilos, né? Os styles nas batalhas, onde você pode potencializar um ataque deixando ele mais rápido com o Agile Style, o estilo ágil em português, ou mais forte com o Strong Style. Isso vai abrir novos leques de estratégia, te permitindo até às vezes roubar um turno de um adversário, por exemplo. Digamos assim, se você acha que você consegue derrotar o inimigo com um ataque forte, você vai lá e usa o Strong Style e acaba a batalha ali naquele momento. E se você não conseguir derrotar aquele inimigo, talvez o inimigo consiga te bater mais de uma vez e você acaba sofrendo bastante dano. Ou então você usa o estilo ágil para você dar mais ataques um pouco mais fracos, só que tentando bater mais rápido e antes do inimigo. Ou seja, novas possibilidades de estratégia. Agora bora entrar aqui na nossa parte 3. Por que o hype para Legends Arceus? Beleza, se até agora eu fui bem ponderado, calmo aqui nesse vídeo, agora é hora de soltar a euforia do hype, cara. Por que a comunidade tá tão hypada com Pokémon Legends Arceus? Sendo bem sincero e direto, a série Pokémon vinha recebendo muitas críticas sobre o marasmo, sobre estar sempre na mesma, comodismo, repetição da mesma fórmula, enfim, vocês estão ligados, né? Agora, esse jogo aqui, ele se mostrou um respiro de inovação e melhorias na série. Vários portais de mídia que fizeram
fizeram análise do jogo dizem que ele é o melhor jogo do Pokémon dos últimos 10 anos, ou o melhor jogo Pokémon do Nintendo Switch ou da era 3D de Pokémon, ou até mesmo tem algumas pessoas dizendo que é o jogo de Pokémon mais legal já feito até hoje. Como esse game aqui é uma experiência individual, ou seja, ele é uma série paralela, a produtora dos jogos de Pokémon principais, a Game Freak, ela pôde se soltar aqui, ela pôde criar mais, experimentar mais, e isso, meus amigos, no desenvolvimento de um jogo é muito, muito importante. E pra gente, fã de Pokémon, que queria vivenciar aquele mundo de uma forma mais livre, é finalmente eles entregando pra gente algo que a gente pedia há muitos anos. Algumas das melhorias que o jogo traz é a velocidade e a praticidade da interface dele, que agora são muito mais dinâmicas e diretas, integrada ao sistema de mundo aberto do jogo. Por exemplo, as batalhas, elas não precisam de uma vinheta, né, tipo... aí você entra no mundo paralelo igual era antes. A batalha simplesmente acontece, você joga a Pokébola com um Pokémon perto de um Pokémon selvagem e os Pokémon começam a lutar ali, inclusive você pode andar em volta deles enquanto eles estão brigando ali, tipo, a batalha tá acontecendo no meio daquele mundo e não em um mundo paralelo. Isso nos leva a outro ponto forte desse game aqui, que é a imersão no mundo Pokémon. O jogo, ele tenta ser muito mais um simulador de experiência numa vida Pokémon. Você precisa, por exemplo, mirar no Pokémon para jogar a Pokébola. Se o Pokémon que estiver correndo, você tem que mirar, tipo, numa distância para a Pokébola encostar no Pokémon. Se você errar por um pouquinho, você perdeu a sua Pokébola. Se o Pokémon for muito arisco, você precisa se esconder no mato para poder ele não te notar e você conseguir jogar a Pokébola nele. Você pode viajar por aí em montarias, cara. Novamente, você pode ser acertado pelos ataques dos Pokémon selvagens que estão andando, enfim. É um jogo muito mais aventuroso do que outros tradicionais, né, Pokémons de RPG, mesmo ainda assim se mantendo um RPG Pokémon. Eu sei que muitos dos fãs de Pokémon gostam e preferem focar no multiplayer online do jogo. Mas para os que gostam de campanha ou que queriam um jogo single player legal de Pokémon, que é justamente o meu caso, é esse, galera. Esse é o jogo que a gente estava esperando há tantos anos. Eu nunca liguei muito pro competitivo ou pro multiplayer de Pokémon. Eu sempre gostei muito mais de zerar a campanha, cara, e de conhecer os bichinhos e de capturar os Pokémon, e esse é o jogo que eu tava esperando. Então, se você é parecido comigo nesse sentido, esse aqui é o jogo que você tem que considerar acima dos outros Pokémon. E é óbvio que fica claro pra todo mundo, né, que na parte técnica, né, principalmente no visual do jogo, há muito o que se reclamar, né, em termos de gráficos, dos cenários, as texturas, os pop-ins, né, das coisas... Enfim, o jogo não é a par dos outros jogos da Nintendo, infelizmente é onde ele mais peca, mas vários dos pedidos dos jogadores em termos de jogabilidade e diversão foram atendidos, como por exemplo a melhora das animações. E como agora dá pra ver o Pokémon soltando o ataque e acertando o adversário, e não mais aquela animação dividida em 2 vezes sem juros, sabe? O Pokémon, ele tá aqui de um lado, ele solta o ataque, aí de repente o Pokémon do outro lado, recebe o ataque. É direto, ele faz a animação de ataque e acerta ele de uma vez. Vocês estão vendo aí na tela como ele tá atualmente, cara. Novamente, muito mais realista no sentido de ser mais uma simulação de mundo Pokémon. O que é bem legal, por exemplo, a gente ter um Geodude rolando mesmo pra poder acertar os inimigos, sabe? Isso é da hora, cara. A inteligência artificial dos Pokémon, tipo, alguns deles são hostis, outros ariscos, outros são mais dóceis. Por exemplo, o Bidoof, ele é um cachorrinho, ele não tem medo de você, você chega perto dele, nada acontece. Então é fácil você tacar uma Pokébola nele e capturar. Agora um Starly, ele é arisco, sabe? Ele vai ver você e ele vai, tipo, ele que é um passarinho, ele quer sair voando, não quer que ninguém chegue perto dele. Então é mais difícil, você tem que se esconder pra poder pegar ele. Agora tem outros Pokémons que são agressivos, eles vão te ver, eles vão querer correr atrás de você e vão te atacar. Então não é mais aquele negócio tipo de você ver todos os Pokémon andando pra lá e pra cá e nada acontece, você que tem que ir até eles, como por exemplo no Pokémon Let's Go, né? Não existe padrão de comportamento universal, cada Pokémon é diferente. E por mais que não seja um jogo open world completo, de mundo aberto completo, é finalmente um jogo Pokémon onde a gente vai chegar em um local e sair explorando, caçando Pokémon, colhendo recursos para criar Pokébola, criar poção. Às vezes também só observar esses comportamentos dos Pokémon selvagens. E tudo isso faz de Pokémon Legends Arceus o título mais promissor da franquia no Nintendo Switch. E por isso estamos muito hypados e te convidamos também para esse hype. E quando eu digo hype, a gente não vai dar uma nota para vocês aqui, mas a gente vai trazer uma análise para vocês posteriormente aqui no canal. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações, mas nesse momento, se você entrar no Metacritic lá, que é o agregador de notas, você
vai ver que o Metascore de Pokémon Legends está 86. É um baita de um Metascore gigante, cara. E o jogo, ele figurou como o mais vendido da Amazon, da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos e vários outros países. Então bora entrar aqui na nossa parte final, dúvidas e conclusão. Vamos para as perguntas que eu sei que vocês têm aí engatilhadas, beleza? Pergunta número 1. O jogo ele tem uma boa duração? Sim, a campanha de Pokémon Legends Arceus passa de algumas dezenas de horas, ou seja, ali 20 horas, por aí. E as missões extras garantem que o jogo dure até mais de 100 horas, se você quiser ser completionista mesmo. Porque existem missões específicas para cada um dos Pokémons da Pokédex, cara. Então, tipo assim, tem muita coisa para fazer se você quiser ser completionista, relaxa. Pergunta número 2. E quantos Pokémon tem? Tem todos os Pokémon? Não, não tem todos. São pouco mais de 240 Pokémon ali naquela região, pelo menos inicialmente, né? A não ser que eles façam uma DLC depois para adicionar mais. Mas a princípio é isso, a gente sabe que a Pokémon Company vai continuar lançando updates gratuitos e pode aumentar esse número, mas de lançamento é esse. Porque a proposta do jogo é poder ter uma seleção reduzida, mas deixar, como eu falei, a animação mais refinada, a história mais bem desenvolvida e ter ali um desenvolvimento no comportamento individual de cada um dos Pokémon, enfim. 240 é bastante, galera. Afinal, como eu falei agora há pouco, todos eles têm missões próprias para se completar. Pergunta número 3. Eu achei os jogos anteriores muito ruins. Será que eu vou achar Pokémon Legends Arceus ruim também? Cara, se o jogo te incomodou, talvez tenha sido a questão dos gráficos. Em alguns momentos, talvez o jogo te decepcione, obviamente, né? Não dá para saber, cada um tem um gosto diferente. No entanto, se eu tô falando do contexto geral, olha, é difícil falar, você vai gostar desse game aqui, porque eu não conheço cada um de vocês individualmente, né? Cada um é cada um. Mas o que já dá pra afirmar é que esse jogo tem tido a melhor recepção da franquia em muito tempo. E as análises do jogo estão muito positivas, tipo, tá rolando várias notas 10 pra esse game. Então eu diria que sim, a diversão do jogo, ela tá sobressaindo a questão dos problemas técnicos. Eu acho que vale a pena garantir uma nova chance à série Pokémon com esse jogo aqui, mesmo você não tendo gostado dos anteriores. Pergunta número 4. Coelho, você não tem vergonha de apoiar uma empresa milionária que lança um jogo com uma água tão mal feita? Mano, eu vou criticar a água e eu vou elogiar o que o jogo tiver pra ser elogiado. Basicamente isso. Não tô apoiando uma empresa, mano. Eu gosto de videogame, tá? Vamos passar pro próximo assunto? Gostar de videogame é você gostar de jogar o jogo, tá? E não significa que você não possa ter pensamento crítico e criticar as coisas que são os problemas. Aguarda a nossa análise. Pergunta número 5. Esse aqui é um Breath of the Wild-like mesmo ou é meme? Ou então a pergunta, é tipo um Monster Hunter Kids? Deixa eu responder, independente se existe o termo Breath of the Wild-like ou não, e vamos combinar que as pessoas já entendem o que é isso quando a gente diz, as pessoas ao redor do mundo inteiro já utilizam isso para falar de jogos que compartilham uma mesma característica, então sim, o termo existe, queira você ou não, porque as pessoas usam. De qualquer forma, existe sim uma certa influência do último Zelda nesse jogo aqui, você vai sentir isso. Agora, apesar do alto teor de aventura quase mundo aberto, esse aqui é um jogo completamente diferente. Breath of the Wild é um jogo de ação e puzzles, e Pokémon ainda tem um sistema de jogo de turno, então não tem nenhuma garantia de que se você gostou de um, você vai gostar do outro. Esse aqui não é um Breath of the Wild-like, ele só tem algumas características parecidas, né? Dá até pra ver claramente ali nos menus e tudo mais. Agora, em relação a Monster Hunter, eu acredito também ter uma influência, até porque Monster Hunter é um fenômeno absurdo no Japão. No entanto, não, em termos de batalha, principalmente, não tem nada a ver com Monster Hunter. Esse game aqui, ele pega algumas ideias só, como o sistema de progressão das missões, como o mundo do game é estruturado, mas eu não vejo ali uma inspiração na essência do jogo. Isso tá mais pra Pokémon mesmo. Dá pra dizer que ele é um mix, ele é um Pokémon que pegou coisas de Breath of the Wild e coisas de Monster Hunter e combinou ali, mantendo a essência de ser uma aventura Pokémon. E assim, o jogo ele não é só a influência disso e aquilo, ele é uma coisa própria, ele tem a sua personalidade própria. Ele não é uma cópia de outras coisas. Assim como todo bom jogo, ele vai aprender com outros jogos que deram certo ali, que é o caso de Arceus. E aí, tá empolgado pra jogar? Agora sim, meus amigos, com todas essas informações e dúvidas sanadas, eu acho que fica claro que, pelo menos pra mim, Pokémon Legends Arceus é um dos grandes jogos do Nintendo Switch em 2022 e eu realmente acredito que quem se encaixa no perfil e puder dar uma chance, recomendo dar uma chance. Não se esqueçam que a nossa série de tier list, que você pode entrar lá na home do canal e dar uma olhadinha ali na parte de análises, você vai encontrar mês a mês a gente faz as tier lists e é nessa série que a gente dá uma nota de 0 a 10 e encaixa o jogo na tier list. Então a gente vai dar uma nota quando sair esse vídeo, provavelmente
provavelmente em março, tá? Mas a gente vai fazer um vídeo de análise mais aprofundada também, que a gente sempre faz com cada um dos jogos grandes, que é uma review mais pessoal e não atrela uma nota a ela, porque eu quero que vocês ouçam o que eu tenho a dizer e não foquem na nota nesse caso específico. Então, não se esquece de seguir aqui o canal, ativa o sininho de notificações aí, que essa análise muito em breve a gente já vai fazer, a gente vai dar tempo de terminar o jogo e de repente trazer na semana que vem pra vocês, ou quem sabe essa semana mesmo, se a gente conseguir ter tempo de fazer tudo e terminar direitinho. Não 100%, né, obviamente, mas terminar a campanha do jogo. Mas é isso aí, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, e se ainda faltou alguma coisa que vocês gostariam de saber para se decidir se é um jogo para você ou não, comentem aqui embaixo que a gente vai responder, e eu convido a comunidade também a ajudar as pessoas que estão precisando, tá bom? De respostas, beleza? Agradeço mais uma vez vocês de terem assistido esse vídeo aqui. No canal Coelho no Japão a gente cria conteúdo de todos os principais jogos da Nintendo e vários outros também nos nossos vídeos de tier list, e a gente cobre tudo de mais importante no mundo Nintendo. Então fique aqui com a gente, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem outros vídeos como esse aqui, que é justamente o tipo de vídeo que o YouTube não costuma entregar para toda a base ali de inscritos, tá bom? Dito isso, meus amigos, vocês podem falar comigo nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e no Instagram. E eu peço para vocês darem uma olhadinha no link dos patrocinadores aqui na descrição. Se você quiser comprar o Pokémon Legends mais barato, a gente te ajuda a encontrar os descontos lá na nuvem, e também a mídia física você encontra lá no nintendobarato.com.br. O site ele compila ali aonde que tem qualquer coisa de Nintendo, aonde que tá mais barato para vocês poderem comprar. Então sempre deixa anotado ali nintendobarato.com.br e acessa o site quando vocês quiserem saber onde comprar alguma coisa da Nintendo, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Lembrem-se, sejam legais com as pessoas na internet. É muito importante isso pra gente manter a nossa convivência boa e criar um ciclo de positividade e não um ciclo de negatividade igual as pessoas costumam fazer bastante. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!